algumas coisas também do professor Anderson, né? Para quem não viu as aulas anteriores, eu falei para vocês sobre alguns símbolos de matemática, né? Um deles foi esse vezes aqui, né? O que é esse vezes aqui na matemática para a gente aqui, para o nosso Plano conteúdo? O que é que significa cartesiano. esse vezes aqui? É o plano A cartesiano. vezes B, professor. Sim, mas o que é que significa esse vezes aqui? Os conjuntos de A versus os conjuntos de Sim, B. mas isso tem um nome na matemática, porque Ô, professor, esqueci. é Plano o nome do cartesiano. nosso tópico, ó. O nome disso daqui se chama produto cartesiano. Acho Então, que quando tá aqui você anotado. tiver um x no meio de dois conjuntos, lembrando que um conjunto ele é simbolizado por uma letra maiúscula, né? Então, aqui é o conjunto A, que eu estou exemplificando, e aqui é o conjunto B. Então, esse vezes no meio é para dizer, olha, eu quero que você faça o produto cartesiano entre o conjunto A e o B. Lembrando que nem sempre o produto de A vezes B é igual de B vezes A, né? O número de elementos vai ser igual, mas os elementos não vão ser os mesmos, a não ser que os conjuntos sejam iguais. Mas, por exemplo, se eu tiver o conjunto A seja 1 e 2, e o conjunto B seja -1 e -2, né? Se eu quero o produto cartesiano de A com B, é você pegar todos os elementos de A e formar pares com B. Vocês podem me dizer aí quais são os pares que eu posso formar? Um, Um com Um com menos um. menos um. um Aí, se você menos botar um, um com um, eu já anulei um, a sua questão. Principalmente Ainda no bem que eu um botei simulado, menos menos um. né? um, um Tem que ser menos dois, um com menos Um um, com menos dois. um com um menos menos dois, dois, né? dois menos um e Dois com dois menos menos dois. um Dois, dois menos dois. e Não, dois dois menos menos dois. um. Agora, se eu Isso. pedir para fazer o produto cartesiano de B com A, B com A, menos um com um. você está vendo que o par é diferente, né? Ó? Uhum. Você está vendo que o primeiro par lá foi um com menos um, agora o par é menos um com um. Então aqui é outro par, viu? Aqui não é o mesmo, viu? Porque o x desse é um e o y desse é menos um. Aqui é o contrário. O x desse é menos Só um, trocou. mas se trocar, você já sabe que você está no outro lugar do plano cartesiano, né? Então, Tá por certo. isso que aqui é outro ponto, é outro par ordenado, né? Quais são os outros pares que a gente pode formar? Menos Dois dois menos, com dois Menos menos um. um um. com 2, né? Menos 2 com um E e menos menos dois Dois 2 com com menos 2. dois. Você dois vê que não com teve dois. nenhum par igual, né? Foi. Então, fazer o Não. produto cartesiano de A com B não é a mesma coisa de fazer de com A não ser que o conjunto A seja igual ao conjunto B. Aí sim vai dar o mesmo conjunto, né? Aí tem alguns símbolos que você estudou com o professor Anderson que é bom você lembrar, né? Um deles foi esse, ó. Ah, não. A união com B. Ah, Não, então, eu acho que é a união. outro símbolo que é bom você lembrar, A intersecção com B. né? Outro símbolo que é bom você lembrar. A menos B seriam os dois conjuntos e subtraindo. Ó, esse daqui ao contrário, botar A unida a B ou B unida a A é a mesma coisa, né? Mais ou menos, professor. É a mesma coisa, independente de qualquer situação. A intersecção a B é a mesma coisa de escrever B intersecção a A. Já com produto cartesiano isso não funciona, né? Ó. Só que A menos B não é a mesma coisa de B menos A.
Porque o que é A menos B? É você saber quais elementos tem em A que não tem em B. E quais elementos tem em B que não tem em A. Então, tipo assim, já imaginou eu colocar uma questão lá na... Professor, Oi? no caso, é porque eu estava em dúvida nesse A menos B mesmo. É No o... caso, se fosse nessa questão e o senhor pedisse o A menos B, seria 1 e 2, né? A resposta? Pronto, eu vou colocar um exemplo desse daí pra gente ver. Eu quero que você faça A menos B Calma aí, professor, não apaga não que eu tô copiando. vezes B, que não apaga nada. Eu quero que você faça isso. A menos B vezes B. Aqui tem duas operações, né? Vocês sabem que a operação começa por onde? Pelos parênteses, né? Então, antes de fazer o produto cartesiano, eu tenho que fazer A menos B. Primeiro eu tenho que descobrir quem vai ser esse conjunto aqui, né? O que é A menos B? É procurar saber quais são os elementos que tem em A que não tem em B. Vocês podem me dizer? Quais são os elementos que tem em A que não tem em B? Isso é A menos B. 1, 2. É o 1 e 1 2. e o 2, né? Então, A menos B formou esse conjunto aqui, ó. Aí agora, esse X é o que mesmo? É o produto cartesiano. Então, eu vou ter que pegar esse conjunto que eu encontrei e fazer o produto cartesiano com quê? Com B, né? Pronto, então, vamos lá. 1 com quem? O menos Menos 1, 1, né? 1 com menos 2. 1 com menos 2. Agora, Já é 2 ligando com sem com querer. menos 1. Menos 1 e 2 com menos 2. Então, possa ser que antes de fazer o produto cartesiano, eu peça para que você faça uma dessas operações aqui, né? Ó. Então, reforçando, fazer o produto cartesiano entre dois conjuntos é você pegar os elementos do primeiro conjunto, no caso aqui seria o A. Então, o A vai ser o meu, sempre vai ser o meu X do par ordenado. Porque aqui é A vezes B. Aí o B vai ser sempre o Y do par ordenado. Lembrando que o par é um X com um Y. Foi por isso que quando eu fiz o produto cartesiano de A com B aqui, ó, os elementos de A sempre é o primeiro do par. 1, tá vendo? 1 e o 2. E o segundo elemento do par vão ser sempre os elementos do segundo conjunto. Então, por isso que você tem que ficar atento a essa questão de quem é o primeiro conjunto e de quem é o segundo. Mas às vezes ele vai lhe testar, às vezes ele não vai colocar dois conjuntos diferentes. Ele pode colocar o mesmo conjunto, tipo, quando ele coloca A ao quadrado, o que é que significa mesmo isso daqui? Vocês lembram? A vezes 1. A é fazer o produto cartesiano de A com A mesmo, né? Então tome muito cuidado, que às vezes ele não vai escrever os dois conjuntos. Então, continuando aqui. Então, A ao quadrado significa isso, o produto cartesiano de A com A. Então, geralmente, quando você vai fazer o produto cartesiano entre o mesmo conjunto, ele não escreve assim, certo? Ele escreve assim, ó. Então, tome muito cuidado na minha avaliação se por um acaso aparecer alguma questão nesse estilo. A mesma coisa seria para B ao quadrado. B ao quadrado é você fazer o quê? O produto cartesiano de B com B.
Então, muito cuidado aí. Vou mudar aqui, certo? Já tô até com medo dessa prova. Continuando aqui, eu vou colocar aqui outros dois conjuntos, né? Criar outros dois conjuntos aqui, um conjunto A, 1, 2 e 3, e o conjunto B, 0, 1 e 2. Aí eu quero que você faça esse daqui, ó. Fazer agora, professor? Não, vocês me disserem e como é que vai ser feito. A com união com B. Vai ter que escrever tudo. 1 com 0, 1 com 1, 1 com 2. Calma. Aqui não tem união, né? O símbolo que tem aqui é de intersecção. Ou não, professor, confundi. Cuidado, união é um U e a intersecção é o U de cabeça para baixo. União seria você unir os dois conjuntos. Um detalhe: quando você vai unir dois conjuntos, você não repete ele duas vezes o mesmo número. Tipo aqui, ó. Tem uma aqui e tem uma aqui, né? Então, quando você for escrever na união, você só precisa escrever o 1 uma vez. Ok? Agora o que eu tenho aqui é intersecção, que é o U de cabeça para baixo. Ele quer que você faça A intersecção a B. O que significa intersecção? É o que há de comum nesses dois conjuntos. O que é que há de comum nesses dois conjuntos? 1 e o 2. O 1 e o 2. Pronto. Então a intersecção vai ser esse conjunto. 1 e 2. Agora eu vou fazer a diferença. O que é A menos B? Os produtos de A que não tem B. Qual é os elementos que tem A que não tem B? 3. Pronto. Aí agora eu vou fazer o quê? Vai fazer o produto cartesiano. Vou fazer o produto cartesiano entre esses dois conjuntos. Como é que vai ficar? 1 e 0. Professor. Com Já 3, deu branco 1 com aqui. 0, não. Não existe mais 0 aqui. Onde é que tem 0 aqui nesses conjuntos? Ah, é dos dois conjuntos, Claro, perdão. por isso que eu fiz a É do lado de intersecção cima. e depois a Perdão. diferença, porque disso daqui vai aparecer um outro conjunto. E é desse conjunto que eu vou fazer o produto cartesiano. Então é 1 com 3 e 2 com 3.